Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Estamos de volta com a Semana do Brasil e a Aurélio Chama trazendo as informações, tudo que ocorreu durante essa semana aqui no nosso país e também com alguma repercussão lá fora, que é importante tratar aqui sobre questões da disputa, né, no Congresso Nacional, a questão das ações e também sobre gastos com relação à Covid. E tudo isso sendo trazido por nosso querido Aurélio Chama. Muito bom dia, obrigado pela presença, Aurélio. Bom dia, Jacaúna, bom dia, ouvintes da Mata FM, bom dia, amigos de Pernambuco. Eu gosto de pensar, às vezes eu penso assim, poxa, o ouvinte da rádio, ele quer saber do seu dia a dia, da sua situação, como é que vai melhorar a vida dele ou não vai melhorar a vida dele. Aí você fica falando da eleição da Câmara, o que que isso tem a ver com a vida do brasileiro, né? Com a vida do brasileiro comum que está aí lutando às vezes para conseguir um emprego, ou então no emprego para melhorar de vida, enfim, né? É, o brasileiro que está na labuta do dia a dia. O que, que isso interfere, né, na vida do brasileiro? E eu posso dizer que muitas vezes não interfere nada, realmente, muitas vezes é uma disputa entre o sujo e o mal lavado, como se diz, né? Mas, neste caso, realmente nós temos uma disputa aí que está se desenhando essa semana. Aí eu falei aqui semana passada, no sábado passado, que ainda podia surgir terceiras vias aí, coisa e tal. Mas essa semana se consolidou realmente os dois blocos em torno do Rodrigo Maia e do Arthur Lira, né? Então, o Arthur Lira é nosso amigo aqui de Alagoas, né, do Nordeste, e o Rodrigo Maia lá, deputado do DEM do Rio de Janeiro. Então, o que isso interfere na minha vida? Né? Porque os caras não são, os dois são centrão, os dois são macaco velho da política, os dois estão a vida inteira na Câmara, a gente já perdeu a conta de que eles conseguiram o primeiro mandato. Né? O que isso interfere na vida da gente? E aí eu digo, interfere muito. Por quê? Porque nós estamos, isso é global, não é só brasileiro, mas o Brasil tem se destacado nisso. Você tem depois a gente vai falar de mercado, mas você tem uma retomada, chamada retomada em V, né? Foi lá embaixo e volta com a força rápida, no mundo inteiro, mas no Brasil ela é mais aguda. Por quê? Porque você tem agora, nos últimos 2 meses, se você vê crescimento dos mercados, investimento, movimentação de dinheiro, o Brasil foi dos que mais recebeu, se não foi o que mais recebeu proporcionalmente recursos de investidores internacionais. Isso é uma aposta muito forte na retomada do crescimento, mas essa retomada do crescimento ela não nos adianta muito, ela virá de qualquer maneira, mas ela não nos adianta muito, não será tão vigorosa, não será tão duradoura, se nós não pudermos fazer as reformas, se nós não pudermos conduzir a política econômica no sentido de melhorar, como eu sempre falo aqui, a produtividade, que é o que vai fazer seu futuro, né? É claro que cada pessoa individualmente vai construir seu futuro, trabalhando, investindo, buscando se aperfeiçoar, buscando ser cada vez mais útil e poder agregar valor ao seu trabalho, né? Se economizar também, ter uma boa gestão de suas finanças pessoais. Mas o país interfere nisso, porque isso são oportunidades que vão surgir ou vão deixar de surgir. Isso tudo depende da produtividade. Tudo isso depende da produtividade. E para que nós tenhamos a produtividade que vai nos levar a um crescimento realmente sustentado, não digo um crescimento chinês, mas uma coisa assim mais vigorosa, como nós tivemos nos anos 1970, por exemplo, nós tivemos no início dos anos 1970 um crescimento vigoroso da economia, né? Um crescimento realmente que levou a maior participação proporcional do Brasil na renda mundial. Isso foi em 1975. Eu falo disso no meu livro História do Brasil para Lata, que você sempre menciona aqui no programa, gentilmente. E de lá para cá a gente perdeu competitividade em relação ao mundo. Claro, até crescemos um pouco, mas crescemos menos que o resto do mundo por conta desse fator da produtividade. Isso depende das reformas, e as reformas dependem do Congresso e depende principalmente da Câmara, né? No Senado, às vezes, o caminho é um pouco mais fácil e tal, né? O Senado é uma casa revisora e a Câmara é uma casa mais política. E aí você está aprontando os dois coisas, você vai dizer, poxa, a ideologia do Lira, do Maia, os dois são centrão, os dois estão naquele centro-direita ali, tradicional, né? Centro praticamente. E que diferença faz? Faz toda a diferença, por quê? O Lira representa hoje a tentativa de criar uma base sólida para passar as reformas.
Mais do que isso, como é o presidente da Câmara que determina a pauta da Câmara, o que vai ser votado, você pode tanto determinar a chamada pauta-bomba, que detona com o Estado, com o governo, numa situação de fragilidade fiscal terrível, né, que a gente já está enfrentando em função dos gastos aí, como você pode fazer uma pauta que vá realmente na direção das reformas que o país precisa. Então, o Lira está comprometido com esse projeto. Ele está ganhando simpatizantes essa semana. Teve adesão de pessoas do PSL, teve o manifesto de Elmar Nascimento, que é aqui da Bahia, do Democratas, e hoje o Arthur, ontem, né, sexta-feira, o Arthur Maia também se manifestou nesse sentido, porque o Democratas, o Rodrigo Maia não terá uma unanimidade entre os democratas, justamente porque o Rodrigo Maia essa semana fechou com a esquerda, fechou com o PT, fechou com as bancadas de esquerda na Câmara para apoio à eleição do candidato dele, que deve ser, claro, ele não pode ser candidato à eleição, já discutiu isso aqui, mas está pintando aí o Baleia Rossi, o Aguinaldo Ribeiro, algum candidato assim que vai representar essa parcela do centro comandada informalmente pelo Rodrigo Maia. Mas o que o Rodrigo Maia representa hoje? O Rodrigo Maia vai lá na Fiesp, toda hora dar palestra, vai palestra para os empresários. Eu sou a favor das reformas, sou a favor da modernização, eu sou liberal. Só que o Rodrigo Maia trava tudo. Né? Ele trava o que pode, o que não pode das reformas, vive criando atrito com o ministro Paulo Guedes, faz o possível, impossível para criar dificuldade. E o que ele fechou com a esquerda não pode ser coisa boa. Não é possível que a esquerda vá apoiar o Rodrigo Maia para uma pauta boa. Né? A primeira pauta da esquerda é não passar a prisão em segunda instância. A prioridade máxima da esquerda é isso, é ainda salvar a pele do Lula. Né? Então é isso que motiva a esquerda. É mais que tudo. E até porque eles são ideologicamente contra a encarceragem, uma coisa toda, né? Encarceramento, que eles chamam. Toda a pauta que vá no sentido de, por exemplo, da lei ficar mais dura para o bandido e tal, a esquerda é contra. Então, isso tudo eles querem barrado, e eles querem barrado, evidentemente, as reformas, que eles são contra a reforma. A esquerda é declaradamente contra a reforma. Então não adianta o Rodrigo Maia chegar lá, fazer palestra, dizer que, porque eu sou liberal, porque o país tem que modernizar a legislação, porque tem que fazer reforma tributária, porque tem que fazer reforma administrativa, e na hora de pautar, ele não pauta nada. Por quê? Porque a gente viu essa semana, houve várias reuniões, ele acabou, ontem foi consolidado isso, ele tem um apoio formal agora dos partidos de esquerda. Tá? E o que isso significa? Significa 2 anos travados a pauta da Câmara, uma pauta da Câmara que não vai andar. Mas por que o Rodrigo Maia está se prestando a esse papel? Né? Porque o Rodrigo Maia está unido com um certo time de forças que se acha limpinho, que se acha certinho, que se acha o Brasil clean, bonitinho, longe desse povo, com cara de brasileiro comum. Longe desses valores do brasileiro comum. Eles estão num patamar elevado, que é o patamar das elites corporativas do Brasil. Que a gente sabe muito bem, a turma as altas esferas do judiciário, as altas esferas do poder. Essas altas esferas do poder, elas se identificam com esse projeto que envolve Rodrigo Maia, que envolve Luciano Huck, que envolve Sérgio Moro agora, também está namorando essa turma, embora o Maia não se dê com o Sérgio Moro, o Maia não quer saber de moralização, de combate à corrupção, a gente sabe muito bem que ele não tem interesse nisso. Aí tem o Dória, que está se destacando nessa turma aí, o governador de São Paulo, né, que faz questão de arrumar briga com o presidente o tempo todo. É essa turma que se acha clean. Clean, em inglês é limpo, né? Nós somos limpinhos, nós somos bonitinhos, nós somos politicamente corretos, a Globo nos gosta de nós, a gente aparece no Jornal Nacional como santos devotos de tudo que é bom, belo e justo. Enquanto que o Lira representa aqueles alagoanos, aquela turma, né? O Lira é sujo, o Lira tem cara de povo, o Lira representa isso tudo. Não é nenhum é melhor nem pior que o outro. Não vou aqui fazer o julgamento de valor nem sobre o Rodrigo Maia, nem sobre o Lira. Eu estou vendo um conjunto de forças. Porque o que eu quero que o ouvinte entenda é o seguinte, não é, às vezes a gente fica muito pensando em pessoas.
Não, a política não é feita assim. Ah, o fulano é bom ou não é bom, né? A política é feita de relações de poder, de grupos de poder. As pessoas se unem para exercer o poder. Né? E quando elas se unem para exercer o poder, elas formam certas coligações, certos arranjos. Porque eles têm que, quem quiser ser presidente da Câmara tem que ter a maioria dos deputados da Câmara. Tem que ter a maioria dos 513, né? Deputados. Para arrumar essa maioria, você tem que fazer um encontro de forças aí para conseguir chegar nessa maioria. E esse arranjo de forças que está se desenhando de um lado para o outro, um lado quer que o Brasil está decidido a ter uma base no Congresso para que o Brasil avance. Né? Para que o Brasil avance, não independente do presidente. Questão é, hoje a gente fala muito no ministro Tarcísio, a gente fala muito no ministro Paulo Guedes, a gente fala num projeto de país que funciona, que dê certo, né? Que faça as coisas acontecer e que faça a gente avançar. A gente precisa avançar em muita coisa, a começar pela reforma administrativa, que a gente tem falado tanto. Não dá para ficar essa coisa aí, os municípios principalmente, mas também os estados e a União, pagando só salário de servidor, não dá com os resultados pífios na prestação de serviço, como a gente vê na questão da educação. Isso vai desde as universidades federais até as escolas do ensino fundamental dos municípios. Está aí, é escola que não tem recurso, é professor que não dá aula direito, e esse ano nem tivemos aula, né? A escola pública, infelizmente, né, ficou mais essa concentração de renda, os alunos da escola privada com aulas, com escola pública sem aula. Né? As universidades estão fazendo aí, mas fizeram 2 semestres, fizeram um só, e aí vem mais ainda online, enfim. Toda essa situação aí. Não dá para continuar isso. Nós temos que mudar as coisas. Nós temos que fazer a mudança. E para fazer mudança tem que ter base na Câmara, senão não vai fazer mudança. Eu sempre disse isso aqui. Quantas vezes, Jacalão, eu falei disso? Não dá para dizer, eu não vou negociar com esse aqui, porque esse aqui é feio, porque esse aqui, lá no passado ele apoiou o fulano, não sei o quê, é amigo do Collor. E daí que é amigo do Collor? Nós temos que fazer uma base. E essa base tem que aprovar as reformas para que o país cresça, para que tenha produtividade. Agora, eu fico muito realmente. Existe, a gente sabe, a gente já falou muitas vezes aqui. Eu lembro aqui, até chamo no meu canal, fazer propaganda antecipada hoje, já que no meu canal tem entrevista com a Chia Basílio, que é um poeta, um pensador, um intelectual lá da Paraíba, né? Que está trabalhando na Rússia agora, né? Ele é professor de literatura na Rússia, lá foi chamado pelos russos para ser professor de literatura. E ele deu uma entrevista e ele disse, poxa, ele ficava indignado, e eu fico indignado também, com o divórcio que existe entre a elite brasileira e o povo brasileiro. Nós temos uma elite intelectual que despreza o povo, que despreza os valores do povo, que despreza os hábitos, os gostos do povo. E isso fica essa turminha aí, que está em torno do Rodrigo Maia, é tipo isso mesmo. Esse povo que se uniu aí para dizer, não vamos deixar aprovar nada, porque senão o governo vai faturar. Porque senão o presidente pode ser reeleito. E daí, gente, vamos disputar 2022 e 2022. Não é agora. Agora o país precisa se unir para crescer. Precisa se unir para fazer as reformas. Eu insisto nisso, falo isso toda semana. É chato falar toda semana que a gente precisa de reforma. Mas sem reforma não vai ter emprego. Sem reforma não vai ter aumento de produtividade. Crescimento vai vir? Vai vir. Isso aí não tem problema. O ouvinte pode dizer, aconteça o que aconteceu na eleição da Câmara, em 2021 haverá crescimento econômico, até para recuperar o que nós perdemos esse ano no PIB. No crescimento. Vai voltar muito emprego, aquela coisa. Mas isso é sustentável? Isso vai durar ou vai ser aquele voo de galinha de novo? Com quantas vezes o Brasil ensaiou crescer, cresce um pouquinho, vai ali na frente, acaba com tudo. Enquanto não tiver reformas, enquanto não tiver até uma educação melhor, né? A gente precisa mexer nesse investimento da educação. Já está mexendo, mas precisa mexer mais, precisa reformar mais. Não vai. A gente vai até ali e bate na trave. E a situação acaba ficando cada vez pior, porque as pessoas vão perdendo a esperança. Né? E quando as pessoas perdem a esperança, a economia sofre também. Todos sofrem, né? Quando as pessoas perdem a esperança.
Bom, então é isso. Eu acho que está bem desenhado o quadro. Vamos deixar bem claro que o que aconteceu essa semana deixou o quadro bem desenhado. Tanto houve reforços em torno do Arthur Lira e reforços em torno do Rodrigo Maia. E o reforço de Rodrigo Maia foi a esquerda brasileira. Né? A velha esquerda brasileira que a gente sabe. É PSB, PDT, PT, aquela turma. Né? Que a gente conhece bem. Conhece a história toda. Vamos falar um pouco de economia? Isso, Vamos sobre as lá. ações. Veja bem, poxa, é difícil toda semana, né, Jacob? Faz 8 semanas que eu vejo aqueles, poxa, a bolsa subiu de novo, as ações subiram. Elas subiram porque não tem onde botar o dinheiro. Eu já disse isso aqui. Vai botar na poupança. Hoje, se você ouvinte, pegar o seu dinheiro, botar na poupança, ele vai perder para a inflação. A inflação vai subir X. Não é muita inflação, mas é uma inflaçãozinha. Digamos, vamos projetar aí 4% de inflação para 2021, 4, 5%. Não deve dar mais que isso, tá? A gente tá, tudo bem que a gente tem um IGPM aí muito alto, que vai refletir e tal, mas o dólar já está baixando e tende a baixar mais no ano que vem. Né? Aquela temperatura, nós vamos ter safra agrícola, esperamos uma boa safra agrícola, esperamos que já começou a ser plantado, a maior parte está plantado, mas vamos ver, né? Nós tivemos aí uma seca no Mato Grosso do Sul, aí estamos acompanhando isso, mas enfim, vamos esperar que as coisas vão melhorar. Mas mesmo assim, se você botar na poupança com esse juro de 2% do Banco Central, que é muito bom, que evita que aquele chamado rentismo, né, que as pessoas ganhem com juro, que o governo gaste com tanto juro, mas não vai ter esse rendimento. Então, as pessoas que têm alguma reserva estão aplicando em ações, até porque imóveis está complicado, né? Porque imóveis nós ainda temos daquela parte lá de 2008 até 2012, 13, aquele chamado boom imobiliário que se construiu, né? Quem é do Recife aí, quem vai ao Recife, aqui em Salvador, então, nossa senhora, uma coisa incrível, né? Subiu prédio de tudo quanto é jeito lá de uma hora para outra e ainda tem muito apartamento vazio, tem muito imóvel vazio aí dando prejuízo. Então, aqui, por exemplo, em Salvador, o aluguel está baratíssimo, né? Nunca teve tão barato o aluguel, porque você tem que achar inquilino está difícil, porque tem muito mais imóvel que inquilino. Né? E a mesma coisa para a venda de imóveis. Então, quando você não tem um rendimento lá na aplicação normal, aquela aplicação de emprestar dinheiro e aplicar em títulos públicos, poupança, né? Poupança, fundo de investimento, coisa e tal, você busca ou as ações ou os imóveis. Os imóveis não estão com uma perspectiva muito boa, as ações estão com uma perspectiva muito boa, né? A Petrobras já voltou a valer praticamente o que ela estava valendo antes da Covid. Né? As ações dos Estados Unidos também voltaram a ser o que era antes. O que eu já previa lá atrás. Quem comprava minhas redes sociais disse, não, eu sempre voltei a dizer que o vírus não interfere nos fatores de produtividade, não interfere negativamente, porque ele não tem afetado principalmente, como eu digo, não afetado principalmente. Não vou dizer que, tem gente de 20 anos produtiva aí e tal, que morreu de Covid. Tem, mas não é a maioria. Né? Não é a maioria continua sendo pessoas idosas, e infelizmente, claro, é muito triste isso tudo. Lamento cada vida perdida na pandemia. O ouvinte pode ter pessoas conhecidas, o seu parente ou coisa assim, que infelizmente sucumbiu a essa tragédia. Falando em Covid, o mundo gastou, segundo a The Economist, que é aquela revista inglesa, nós vamos terminar o ano com gasto de 10 trilhões de dólares que os governos municipais, federais, estaduais, né, devido às esferas do mundo todo gastaram com a Covid. Claro que os países ricos gastaram muito mais do que os países pobres, né? Mas o Brasil também gastou bastante. Esses 10 trilhões de dólares são hoje 50 trilhões de reais. É muito mais que o PIB brasileiro, é muito mais que toda a riqueza que o país produz. Né? Para ter uma ideia do que seria isso, seria uma coisa de 250 mil reais por cada brasileiro. Né? Então, é dinheiro que não acaba mais. E esse dinheiro foi gasto, uma pequena parcela desses 10 bilhões foi gasto com saúde propriamente dita, com o vírus propriamente dito, que é o que tinha que mais que gastar. Agora vai ter a vacina, claro que vai ter um novo gasto em função da vacina. Aí. A vacina deve movimentar algo como 100 bilhões de dólares, o que é 1% desses 10 trilhões. Né?
Mas teve gasto com o hospital de campanha e tal, com essa coisa toda. Mas a maior parte dos gastos foi para repor, para jogar dinheiro na economia, principalmente distribuído a quem ficou sem emprego, quem ficou numa situação de problemática em função da paralisação das atividades econômicas, do isolamento, essa coisa toda. Né? Então, lá foi imprimir o dinheiro, né? Aquele dinheiro meio que inventado. Né? Claro, uma parte é dívida pública, outra parte é impressão de dinheiro, porque a dívida pública também só resgata o que está no mercado. Então, você, na verdade, tem que inventar dinheiro novo, o que os americanos, os europeus estão fazendo isso a tripa forra faz tempo. Né? E agora agudizaram o processo com a Covid. Mas no Brasil também, a gente gastou. O Brasil foi dos países pobres o mais destacado em gastos, pagamentos diretos à população. Tanto que tem um estudo aí que, se você comparar a massa salarial total com os pagamentos feitos em 2019, por exemplo, salários mais benefícios, né, LOAS e Bolsa Família e coisa e tal, de 2019 e de 2020 empata no Brasil. Pra você ter uma ideia, mesmo com queda do PIB, você empata nos gastos totais, entre soma de salário e benefício. Claro, se gastou menos em salários, porque houve muito menos gente empregada, a gente sabe que houve um desemprego muito grande em 2020 por conta do vírus, mas o governo compensou isso com o chamado auxílio emergencial, que foi aquelas parcelas de 600 e 300 reais, que foram distribuídas aí para até 50 milhões de brasileiros. Né? Então, isso foi um programa de larga escala de distribuição de dinheiro para minimizar os efeitos econômicos, minimizar os efeitos das pessoas que estavam passando por dificuldades em função da perda dos seus empregos. Aí você pensa um pouco, né, Jacaúna, assim, poxa, as pessoas começam a pensar, assim, poxa, se os governos do mundo inteiro podem gastar 10 trilhões no ano, 10 trilhões de dólares, 50 trilhões de reais, né, que é mais ou menos, vamos dizer, 50 vezes o orçamento da Previdência Social no Brasil o ano inteiro. Tá? Você tem uma ideia de quanto isso é de dinheiro. É difícil traduzir o quanto é de dinheiro 50 trilhões de reais. É muito, muito dinheiro. Por que eles não podem fazer isso o tempo todo? Bom, eles não podem fazer isso o tempo todo porque a inflação viria, né, e viria muito forte como consequência de você inventar o dinheiro o tempo todo. Não dá certo isso de ficar inventando dinheiro. Né? Isso tem limite. E no que gastar? Aí é o grande problema, né? Eu acho até que você teria que fazer gastos, eu acho que a gente teria que fazer, principalmente nos países muito pobres. Por quê? Para levar a sustentabilidade, a gente tem que pensar nisso, né? Vamos ficar mais sustentável, ficar mais interessante, melhor para se viver. Então, você deveria aplicar nos países muito pobres. Né? Agora, como aplicar? Porque aí a gente tem, poxa, não existe melhor rendimento do que você pegar os países africanos, por exemplo, países africanos pobres e países asiáticos pobres, até da América Latina, porque nós temos países da América Latina muito mais pobres que o Brasil. Não conhece isso, mas existe. A Venezuela é sempre clássico, é um país muito pobre. Mas lá, todo dinheiro que se colocar, o ditador vai pegar, não vai ir nada para a população. Mas eu estou dizendo assim, tem países muito pobres do mundo. E você dá educação de qualidade, ensino de qualidade para essas pessoas, para as crianças, né, que são a geração futura, é garantir que lá na frente vai ter um efeito demográfico, isso, que não vai ter tanto filho. Você tem países africanos que você tem 6 filhos em média por mulher. E aí é uma coisa que não sustenta, porque você sempre fica sustentando, né, aquele monte de criança e não há recursos que cheguem, né, que aguentem essa pressão demográfica, que acaba também explodindo em imigração e todos esses problemas que a gente observa. A África hoje ela tem uma certa segurança alimentar, porque o alimento chega por forma de ajuda, pela própria produção local. Mas a África, a gente sabe que a maior parte tem muita miséria e essa miséria tem que ser revertida pela via do ensino e pela via do investimento também. Claro que é uma decorrência lógica também de você ter pessoas mais educadas, mais preparadas para aproveitar esse investimento. Agora, aí você fala ensino, você diz, poxa, o Brasil gastou um monte de dinheiro, aplicou muito, tanto na educação superior quanto no ensino básico,
nos últimos 30, 40 anos, até que chegamos na condição de ser um dos países do mundo que mais gasta em educação pública em relação ao PIB. Nós temos os maiores gastos. Né? Nós gastamos mais do que a média dos países ricos, dos países da OCDE, relativamente ao PIB. E, cara, e quanto mais dinheiro põe, mais pior fica, né? A educação não melhora. Então, esse gasto tem que ser inteligente, evidentemente, não é seguindo o modelo brasileiro. O modelo brasileiro é um modelo muito burro, um modelo muito ineficiente e muito ruim. Quanto mais dinheiro se deu, pior ficou. Então, tem que fazer as coisas bem feitas, né? As coisas têm que ser muito bem direcionadas para que isso aconteça. Mas não é os 10 trilhões que vão resolver isso ou deixar de resolver. Isso sai muito mais barato, na verdade, do que 10 trilhões. 1% disso dá para fazer muita coisa. A questão é como fazer. Então, quando se pede políticas públicas, quando se pede que os governos façam, os governos têm que saber fazer. É uma questão muito mais de gestão do que de dinheiro disponível. Né? Porque dinheiro se arruma, mas a questão é como gerir esse dinheiro. Não pode ser de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito dá o que aconteceu no Brasil. Gasta muito e o resultado não sai. As coisas não melhoram. Tá? Então a gente tem que saber como ter gestão. Essa questão dos pagamentos das pessoas, a gente já falou sobre isso em outros programas aqui, até teve um programa especial que a gente fez lá atrás, sobre a questão da renda básica, ainda vamos falar mais sobre isso, né, Jacão? Porque a gente está esperando essa questão aí de como é que vai ficar isso para 2021 no Brasil, se vai voltar o 13º do Bolsa Família, que esse ano não deu, também são todos aqueles pagamentos, mas é uma grande discussão, eu sempre vou defender, Jacaúna, que você tenha contrapartidas disso, no serviço civil, alguma coisa, e principalmente de educação. Ó, você vai ganhar aqui o auxílio, mas você tem que fazer um curso profissionalizante, ou então você tem que dar uma contrapartida em serviço, se você é uma pessoa saudável, lógico, não vamos exigir isso das pessoas que não têm condições de trabalhar. Né? Mas se a pessoa saudável poder dar uma contrapartida por uma questão de dignidade, porque as pessoas também não gostam, psicologicamente não funciona bem, já há experiências nos países ricos, inclusive, em relação a isso, você simplesmente dá dinheiro sem pedir nada em troca, dá por dar, né? Doar por doar. Isso não é bom. Isso, onde existe isso, há problemas, e há problemas sérios. Inclusive, a democracia provavelmente não resista a uma coisa generalizada e por longo período com esse tipo de política estatal. Então, nós temos que estimular as pessoas a buscar o próprio melhoramento pessoal, né? Que é o que o sistema de trabalho e tal, em princípio, faz ou deveria fazer. Basicamente, é isso, Jacaúna. E bastante esclarecedor nessa nossa Semana do Brasil com você, mas não podemos deixar de avisar, de deixar o pessoal esclarecido sobre os seus canais. O pessoal quer saber muito mais onde é que eles podem procurar a Aurélio Chão. Bom, sim, sempre, né, no Facebook, no YouTube, também no Instagram, no Twitter, mas tem postado pouco, né, mas principalmente no Facebook. AURELIO, Aurélio Schomer, SCHO2MR. Tem sempre conteúdo novo, tem muita coisa surgindo, muito debate, muita coisa interessante aí surgindo para você acompanhar. Muito bem. Aurélio, muito obrigado pela Semana do Brasil. Semana que vem tem mais com você. Muito obrigado a vocês. Valeu.